desafio a gente poder trazer uma palavra para a igreja. Porque toda vez que a gente sobe aqui, isso aqui não é um altar, não há homem que possa construir um altar com mãos humanas. Deus já construiu o seu altar em nós. Não há ninguém que possa fazer um templo que Deus possa habitar, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas toda vez que a gente sobe aqui, a gente sobe com uma responsabilidade de trazer algo que possa ser algo que vai servir para a vida das pessoas. E quando sobe aqui, sobe o Lúcio imperfeito, com falhas, com desafios, com lutas. E o que a gente tenta trazer aqui não é algo que talvez eu já esteja extremamente bem capacitado, mas eu tento trazer algo daquilo que Deus tem tentado porque Deus não tenta, né? Mas eu tenho tentado em Deus transformar minha vida. Então o nosso desafio aqui não é a gente ser igual anjo. O nosso desafio aqui é a gente ser como homens e mulheres que deixam Deus trabalhar nas suas vidas. E sabe uma coisa, irmãos? Como a gente tem vivido dias de crise na família, nos relacionamentos e na igreja. E eu estava pensando um pouco sobre essas crises, por que a gente não consegue, assim, assimilar tão bem as coisas. Eu me lembrei de uma história que eu vivi, vou contar rapidamente aqui para vocês. Nessa época eu ainda pastoreava em Frutal, já estava lá há alguns 2 anos, e minha avó estava passando uma situação difícil na vida dela, saúde muito boa, mas passando um momento difícil na vida dela, e eu levei ela para morar com a gente lá. Eu já tinha meu menino maior, o Felipe, e a gente liberou um quartinho lá e tal, arrumei, ajeitei para ela, ela foi morar comigo. Minha avó, na época ela tinha por volta de 80 anos, por aí, uns 3 anos atrás. E aí, foi morar lá com a gente. Minha avó, para quem não me conhece, lá em Frutal eu trabalhava ao estilo home office. O que é um home office? É aquela pessoa que parece que ela está trabalhando, mas ela está à toa, né? Aquela que trabalha em casa, né? As pessoas não acreditam muito que você está trabalhando, né? Porque você está no computador, você está no seu escritório em casa. Aí no começo, primeiros 3 meses de home office, você acorda, você põe uma calça jeans, você põe uma camisa, você passa um perfume, vai trabalhar. Vai passando ali 1 ano, aí a roupa que você acordou mesmo, você já vai agilizando o serviço para aquilo não ir atrasando, né? E minha avó, criada de uma outra forma, normal, acordava muito cedo, assim, para mim era muito cedo, né? 5 horas da manhã, ela já estava no gás, já tinha passado um café, já tinha coado um café. Ela achava um absurdo eu ter uma máquina de café que fazia café, aquilo para ela era uma terrível coisa. Ela acordava cedo, passava um café. Irmãos, assim, 7 horas já tinha lavado as roupas tudo, casa estava zero, assim, limpinha, aquilo brilhando mesmo. E assim, esperando a gente acordar. Grilado porque eu não tinha acordado ainda, né? E como eu não tinha que fazer esse deslocamento da minha casa até meu trabalho, eu acordava 7h30, 8 horas. Aí eu acordava, ia trabalhar, e ela ficava lá o dia inteiro zanzando na casa. Olhava eu no computador, voltava, ia para a cozinha, e nisso ficou uns 6 meses. Eu acho que depois de uns 6 meses ela não aguentou. Ela parou na minha mesa, falou assim: Lúcio, o que você faz da vida? Que ela estava. Eu falei: ai, vó, aí você vai, que minha formação é publicitária. Eu falei: como é que eu vou explicar a publicidade para minha avó, né? Pensei, né? Falei: vó, ela falou: não é para te ferir, não. Ela até tentou me. É porque minhas amigas ficam perguntando, e eu não sei, que você não sai de casa, eu não sei direito falar para elas. Falei: vó, vou tentar te explicar. Sabe essas propagandas que passam, televisão, panfleto? Falei: sei. Falei: então, eu tento fazer isso. Falei: então você faz propaganda. Falei: isso. Aí ela deu até uma aliviada, né? Já falou: meu neto não é vagabundo, né? Já deu uma limpada, né? Na alma dela. E é difícil explicar isso para as pessoas. Meus amigos me ligam 11 horas da manhã e perguntam se eu acabei de acordar. 11h30. Quantos daqui da Zona Sul já me ligaram? Marco Aurélio que não está aqui hoje, senão eu ia denunciar ele aqui agora. Acordou? Meu amigo, acordei 8 horas da manhã, só porque eu trabalho em casa. Você acha que eu assisto Lagoa Azul na sessão da tarde?
Porque as pessoas têm essa noção. E eu fiquei pensando como essa crise está dentro de nós. Porque, irmãos, o homem, parece que a gente foi criado para, assim, no instinto de sair para caçar, entendeu? Aquela coisa do homem ir, sair para caçar, matar o leão, né? Arrumar a comida ali, aí trazer aquele leão nas costas. Eu não tenho essa barba, mas era bom se tivesse uma barba bem espessa, assim, uma coisa bem agressiva. Chega em casa, aí você joga aquele leão na sala, aí a mulher fala, nossa, meu marido é demais, trouxe a caça do dia, aí todo mundo fica feliz. E hoje, o leão ele já vem congelado, empacotado, você põe no micro-ondas, em 30 segundos ele está pronto. Isso gera uma crise em nós, somente os homens, porque isso incomoda a gente, porque não é a gente que, parece que não foi a gente que fez aquilo. Você tem que ficar explicando para sua esposa, que foi, bem, eu que fui lá, trabalhei, comprei esse leão congelado no supermercado e trouxe aqui para casa. E as pessoas não acreditam muito, né? Não adianta, a gente nunca vai conseguir chegar nesse consenso. E o homem é meio assim. Por isso que o homem gosta de pescar, que é um negócio mais primitivo que isso. A gente gosta de pescar, a gente gosta de ir lá, jogar uma vara no rio, ficar lá, chegar, peguei um peixe gigante, a gente fica mentindo o tamanho do peixe, porque aquilo é importante para nós, entendeu? A gente mostrar que a gente dá conta de caçar. O homem gosta de fazer churrasco, mas não é só o churrasco, a gente gosta de amolar a faca, não é, irmãos? A gente gosta de falar que o outro não sabe amolar a faca, a gente gosta de acender o fogo, isso é importante. Aí você fala, nossa, você não sabe acender uma churrasqueira, fica uma troca de ignorância entre os irmãos, até que alguém vai lá, acende uma churrasqueira, porque isso é importante, a gente gosta de cortar o bife, ver aquilo sangrando, aquilo fala sobre nós. E aí quando a gente vai no supermercado, eu me lembro que esses dias eu fui no supermercado, aí pedi uma carne moída, irmãos. Naquilo que a carne ia moendo, aquilo ia depondo contra mim. Que eu vi aquilo saindo assim, eu falei, eu sou um lixo, eu sou uma porcaria de um homem que eu tenho que comprar carne moída. A crise é uma crise, e é uma crise que a gente passa na nossa casa, e isso não é só os homens, está dentro de nós, a gente nasceu com esse instinto, contudo o mundo foi nos tirando esse instinto, agora a gente trabalha com ar-condicionado, com computador, com tudo que é maravilhoso, se trabalhar toda essa modernidade. E isso era importante, porque as pessoas chegavam em casa, o homem chegava em casa com a caça, com o animal que ele tinha caçado, ou com o boi que ele tinha criado, ou com a ovelha que ele tinha pastoreado, ele entregava para a sua esposa, ele ficava feliz, e aí a sua esposa ia preparar aquele alimento. Então ela ia, cozinhava, chamava os filhos para a mesa, para a cozinha, e na cozinha começava a preparação. E aquilo que parecia ser um simples alimento, aquilo tinha uma didática fantástica. Porque um ajudava a preparar, um caçava, o outro ajudava a preparar. Aquilo levava tempo para ser preparado. Não era como você apertar um micro-ondas de 1 minuto. Eu fico tão chateado quando eu vou fazer pipoca e tem uma tecla no meu micro-ondas que está lá, pipoca. Aí eu aperto pipoca e sai uma pipoca. E antes não era assim, você fazia uma pipoca e isso te demorava um tempo, aquilo vai depondo, né, contra a gente, fica tão triste. Aí as pessoas se reuniam numa mesa gigante, e era importante que os alimentos fossem demorados a preparar, porque era na hora do preparo que as pessoas começavam a ser moldadas. A gente sentava à mesa e dizia, eu morei numa casa, quando bem moleque, bem novo, eu morei numa casa, numa época, a gente morou junto, 22 pessoas. Porque aquilo assim, a gente era meio, o aluguel era muito caro, a casa era muito caro, né? A gente ia juntando as pessoas para ver se barateava um pouco, né? Mas eu lembro que o legal era que a gente às vezes sentava no final do dia, e sentava naquela mesa gigante que minha bisavó tinha, a gente ia compartilhar sobre aquilo, e aí minha mãe me perguntar como é que foi meu dia, como é que eu fui na escola, se precisasse ali mesmo, ela me dava uma chinelada, ali, irmão, ali na mesa, vivia com marca de Havaiana nas costas, aquela Havaiana antiga, irmão, aquela azul, né, Tunico? O Tunico tem uma dessa, aquela de tirinha azul, com um soladinho branco, aquela antiga. E aí a gente ia falando sobre isso, aquele era o momento da manifestação do amor da família na mesa. Eu morava em Frutal, eu tinha uma mesa de 8 lugares,
e gigante, minha casa era bem grande lá, eu já de uma cultura diferente, a cidade, e quando eu mudei para cá, eu sabia que eu teria que diminuir a mesa, porque aqui as casas são menores, os apartamentos são menores, eu tenho um apartamento aqui que é micro, e toda pessoa que for comprar a partir de hoje um apartamento, uma casa, qualquer coisa, se não for gastar muita grana, vai ter que comprar algo mais reduzido. Quando eu casei foi assim, tive que comprar algo bem menor. Então você já começa com a mesa pequena. A mesa é pequena, e tem um outro detalhe, a cozinha também é muito pequena, desses novos empreendimentos que tem. Quem é construtor aí sabe um pouco do que eu estou falando. As cozinhas cada vez estão menores. E esses dias eu fui ler uma matéria que diz que as cozinhas vão acabar. A tendência do mundo é que as cozinhas acabem, porque as pessoas já não querem mais cozinhar, elas preferem pedir. E com tantos aplicativos de delivery, né, de entrega, de promoções, e ficou muito mais fácil do que você ter que cozinhar e tal. Você pega seu WhatsApp, você você chama no número, você baixa o aplicativo, você pede a comida em 30, 40 minutos, aquilo que demorava 3 dias para ser preparado, agora é preparado em 30, 40 minutos, está na sua mesa quente. E talvez uma comida melhor do que aquilo que a gente podia cozinhar. A cozinha era o lugar da manifestação do amor da família, onde as pessoas conviviam umas com as outras, e ali iam sendo moldadas, e naquele tempo iam sendo preparadas. Aquilo de alguma forma era revelação. Um pai trazia a caça, a mãe ajudava a preparar, os filhos em volta iam preparando, iam se juntando, iam fazendo, até no momento da grande celebração, que era o momento do almoço, da janta, da comunhão, e aí todos celebravam, porque havia comida em casa, e cada um tinha participado um pouco. E com tudo isso, irmãos, aí veio o delivery, acabou com tudo isso, e sabe o que eu vejo, irmãos? A gente precisa tomar muito cuidado com algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida. A gente precisa tomar cuidado com certas mudanças, para que no nosso coração as coisas não mudem. Porque o local igreja, esse local chamado, que a gente chama de igreja, nada mais é do que a nossa cozinha. Nada mais é do que a cozinha que Deus nos deu, para que a gente venha aqui, prepare o alimento, sirva o alimento, e a gente seja moldados uns pelos outros. Então quando a gente pensa em igreja, lugar, é a cozinha. E quantas pessoas têm preferido optar pelo delivery, por viver uma igreja longe, sem mesa, sem comunhão, sem cozinha, sem manifestação do amor de Deus. A cozinha é o lugar da manifestação do amor de Deus, onde a gente vem, se reúne, deixa ser moldado pela palavra, e Deus serve aquilo que é o alimento para as nossas vidas, o pão chamado Jesus Cristo. O pão ao qual nós podemos sentar, e só faz sentido a gente sentar para comer Jesus Cristo, se a gente for repartir uns com os outros. A gente estava cantando agora há pouco aqui o louvor, né? E aí no final diz assim, eu preciso de ti, né, querido irmão. E aí a gente fala sempre, né, vira para a pessoa que está do seu lado, fala que você precisa dela. Eu vou ser sincero, talvez, irmãos, a gente não tenha a plena consciência de que a gente precisa das pessoas. Talvez, toda vez que a gente fala que a gente precisa das pessoas, nós estamos achando que a gente precisa das pessoas, que a gente precisa da igreja, dessa convivência de igreja, porque a gente precisa de algum benefício que a outra pessoa pode me servir. Então é como se eu cantasse assim, ó irmão, eu preciso de você, hein? No dia que eu estiver sem dinheiro, você não esquece meu nome. Preciso de ti, querido irmão. Ó irmão, pelo amor de Deus, preciso de ti, hein? Na hora que a coisa apertar, você não me esquece não. Sendo que na verdade, irmão, a gente deveria estar cantando assim, o preciso de ti, no sentido assim, irmão, é muito bom que você seja totalmente diferente de mim. Porque é na sua diferença, naquilo que você é mais forte que eu, que você vai me ajudar a ser melhor do que eu sou.
A gente não precisa de pessoas que nos favoreçam para a gente conviver. Porque pessoas que fazem aquilo que nos agrada apenas nos ajudam a ser mais infantis, mais imaturos e mais crianças. Pessoas que nos dão exatamente aquilo que nós queremos só nos favorece a nossa imaturidade e a nossa infantilidade. E vamos ser sinceros, quantos homens e mulheres estão velhos, mas estão imaturos, infantilizados, porque apenas só desejam do outro aquilo que o outro pode favorecer ele. E na verdade a gente tinha que estar cantando, eu preciso de ti, irmão. Sabe por que eu preciso de ti? Porque é só nessa relação entre nós dois aqui que eu consigo ser mudado. É só nessa relação que eu consigo ser transformado. E o propósito eterno de Deus é que eu vá alcançando a imagem e semelhança de Jesus. Então, eu só posso alcançar Cristo se você me ajudar a ser moldado. Então, irmão, na hora que eu estiver bem ruim, você me lembra para que eu possa ser transformado. Amém. Você dá conta, irmão, do seu irmão do lado falar que você está muito ruim para você ser transformado? Ou você tem dificuldade de ouvir as negações? Então, irmãos, é nesse lugar chamado a cozinha, a igreja, é que nós somos moldados, porque nós vamos trabalhando essa comunhão, essa amizade, essa família. E não há Cristo sem igreja. Presta atenção que eu vou falar aqui de novo. Não há Cristo sem igreja. Presta atenção, as pessoas viram para a gente, às vezes falam assim, eu gosto é de Jesus, eu não gosto é do fã-clube, eu gosto é de Jesus, eu e Jesus a gente é super próximo, eu sou super íntimo de Jesus, super íntimo, mas a igreja eu não dou conta, a igreja eu não quero. Me explica essa incógnita, irmão, me ajuda nessa equação. Porque a Bíblia, quando vai falar sobre Cristo, ela pedagogicamente fala de Cristo de duas formas. Ela diz assim, há um Cristo, cabeça, chamado nosso Senhor Jesus, que é o que nós já conhecemos. E há um Cristo, corpo, que é a igreja. Então, como alguém pode viver Jesus Cristo, como alguém pode viver Cristo fora da igreja? Irmão, como alguém pode viver família fora da cozinha, fora da mesa, fora da relação, fora da comunhão, fora da celebração, daquilo que é a manifestação do amor de Deus? Porque é isso, irmãos, é o amor de Deus, quando a gente se reúne em igreja, e vem Deus e fala assim, tem um texto muito interessante, eu vou ler aqui para vocês, diz assim, Efésios capítulo, vamos abrir aqui, para eu não errar, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 21, muito acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para cabeça, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus deu Cristo como cabeça sobre a igreja, que é o seu corpo, a plenitude, aquilo que completa, aquilo que junta, aquilo que de fato se torna pleno, daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, ele está falando o seguinte, Deus, para que tudo fosse completo, pleno, deu Cristo à igreja, a qual ele é o cabeça, e a igreja é o seu corpo, ou seja, a igreja é Cristo. Nós temos um cabeça que se chama Jesus, aquele que nos dá a direção, aquele que nos dá todo o entendimento, mas não é impossível viver Cristo se a gente não viver a igreja. Ou seja, irmãos, não venha com essa história de falar assim, eu consigo viver Cristo, mas não consigo viver igreja. Se você não consegue viver igreja, então talvez você tenha dificuldade também de viver Cristo. As pessoas viram e falam assim para a gente, mas a igreja é feita de homens que falham, não tem, toda vez que eu vou numa igreja, eu me decepciono, as pessoas falham. Irmãos, então me explica aqui de novo,
O que você estava esperando das pessoas? Que elas fossem acertar com você o tempo inteiro? Que elas fossem fazer exatamente aquilo que você gostaria que elas fizessem? Que elas fossem adular todas as suas carências? Que elas fossem de fato apenas exaltar as suas virtudes? O que você estava esperando das pessoas? Irmãos, a gente só se frustra com aquilo que a gente coloca expectativa. Então vou te falar uma coisa, se você se frustrou com alguém, quando nós nos frustramos com alguém, a culpa é nossa. Porque eu lancei sobre as pessoas uma expectativa a qual elas não poderiam corresponder. A gente sempre acha que as pessoas não vão errar com a gente. E a gente sempre fica alimentando as nossas expectativas. Então deixa eu te falar uma coisa, tire isso da sua cabeça. Eu vou errar com você, a igreja vai errar com você, os líderes vão errar com você, o seu marido vai errar com você, a sua esposa vai errar com você, seus filhos vão errar com você. Então não tem expectativa alguma, mas mantenha as esperanças naquele que Cristo pode fazer através da vida das pessoas. Tem uma frase de um filme que eu acho sensacional, diz assim: as pessoas mais confiáveis são as desonestas. Porque no desonesto, você pode confiar o tempo inteiro que ele vai ser desonesto. O máximo que vai acontecer é ele te surpreender sendo honesto. E o dia que ele for honesto, você fala, nossa, o cara foi honesto. Aí você vai até louvar a Deus. Uma alma foi ganha do inferno. Mas desconfie dos honestos. Porque o honesto, ele pode ser honesto com você a vida inteira. O dia que ele for desonesto, vai falar assim, não esperava isso. Pessoa tão honesta. Então, irmãos, qual a sua expectativa sobre as pessoas? Naquilo que elas vão acertar ou naquilo que elas podem errar? E essa expectativa a gente lança sobre a igreja, como se as pessoas nunca fossem errar. Que pessoa que é essa que veio de Marte? Eu acho tão engraçado as pessoas falarem assim, eu não coloco os olhos em homens. Ô, irmão, então você está com um problema, porque a palavra fala que a imagem de Cristo a gente não vai ver até aquele dia, né? A face de Jesus. Então você vai ver o que então, irmão? Se você não coloca os seus olhos nos homens, eu vou te falar uma coisa, Deus está com os olhos sobre os homens. Se você não está olhando para os homens, eu vou te falar um negócio, Deus está olhando para os homens. E está contando com a igreja para poder abençoar os homens, falhos, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos. Então sabe aquela pessoa que você falou assim, não olhe para ela, Deus está com o olho nela. E a gente também, enquanto igreja, também deveria estar. A gente é tão religioso que a gente vai falar de Cristo, a gente imagina uma imagem de um homem, todo vestido de branco, barbado, olho verde, cabelo liso, prancheado. E a gente não consegue imaginar que Cristo é essa comunhão, essa mesa, essa participação. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, eu quero participar da cozinha que Cristo me deu. Eu quero ser o cara que vai fazer o alimento junto. Eu quero ser o cara que vai sentar à mesa e vai ser moldado. Eu quero ser o cara que, se precisar, eu vou limpar a cozinha depois. Se precisar, eu vou ajudar a preparar o alimento. Porque eu não quero ser só um espectador na igreja. Eu quero ser aquele que participa de todos os processos a qual Cristo me deu. Porque isso não é um trabalho, isso não é um esforço que eu tenho que fazer, isso é uma oportunidade a qual Deus me deu. Então, em tudo aquilo que for o esforço para que eu possa participar, de trabalhar na cozinha de Deus, no lugar a qual Deus nos deu, naquilo que é a mesa do Senhor, na comunhão do Senhor, e puder repartir o pão com os meus irmãos, eu vou fazer esse esforço, porque é isso que vai me fazer, de fato, alcançar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, em todo o propósito eterno de Deus, eu quero ser alcançado, e eu quero que no final Deus olhe para mim e fale assim, bom, em tudo que ele poderia ser moldado, ele foi moldado. Em tudo que ele poderia participar e sentar na mesa, ele participou. Em tudo aquilo que ele podia repartir o pão, ele repartiu. Em tudo aquilo que ele de fato podia cozinhar para os seus irmãos, ele cozinhou. Em tudo aquilo que ele podia comer junto, a gente comeu. Que assim seja em nossa vida. Que de fato a gente esteja disposto a viver a comunhão. De fato a gente esteja disposto a viver a igreja. Irmãos, eu posso te dizer uma coisa. Eu já me decepcionei várias vezes, claro. Eu já tive problemas na igreja, óbvio. Eu já tive situações difíceis, óbvio, mas eu amo a igreja, porque foi nesse lugar que Cristo me alcançou um dia. Aí você fala assim, um lugar com CNPJ, com um prédio, é um prédio que faz a diferença? Não, não é o prédio,
mas foram as pessoas que estavam dentro daquele prédio, comprometidas com aquele lugar, com aquela obra, que um dia puderam me alcançar, e eu vou te falar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, irmãos, você pode ser um espectador da cozinha de Deus, você pode ser apenas um ouvinte daquilo que Deus quer fazer, mas você pode ser participante dessa mesa, porque na hora que Deus serviu o pão chamado Jesus Cristo, nós vamos ter aquilo que repartir uns com os outros. É dessa obra que eu quero participar, e é dessa obra que eu quero chamar você para participar também. Nós estamos aqui no momento de ceia, a gente vai distribuir a ceia, vamos distribuir o pão, aquilo que simboliza o sangue de Jesus e o corpo de Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, é mais do que um momento da gente ficar aqui cheio de religião, de repartir. Não, irmão, nós temos que fazer isso aqui de todo o coração. Nós temos que fazer isso aqui de fato como pessoas que querem alcançar e encontrar a semelhança de Jesus. Nós temos que fazer isso aqui, irmãos, disposto a entender a família de Deus, disposto a entender aquilo que Deus quer fazer. E eu vou te falar, se nas futuras casas não há cozinha e as mesas estão diminuindo, na igreja nós queremos ampliar a mesa, nós queremos aumentar. Eu estou muito feliz, nós vamos começar um culto 7h30 agora, em abril, dando uma notícia aqui para muitos que não sabiam, e isso é uma oportunidade que nós temos de ampliar a mesa, e a gente vai precisar de muita gente para sentar nessa mesa, para cozinhar, para participar, para estar junto, e é isso que nós queremos fazer. Então, irmãos, que hoje esse pão, esse cálice, esse sangue, esse corpo de Cristo, lembra o seguinte, para que nós aqui tivéssemos comunhão, alguém teve que morrer em nosso favor, por isso esse pão é chamado o pão da aflição, porque foi por muitas aflições que Cristo morreu, e só é possível viver Cristo aqui. Por isso a Bíblia diz o seguinte, você quer viver Cristo sozinho? Você quer viver Cristo na solidão? Impossível, porque o próprio Cristo diz assim, aonde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali também eu estarei. Só é possível viver Jesus Cristo, o corpo de Cristo, na comunhão com os irmãos. Só é possível viver Cristo na igreja. Então que a gente possa repartir esse pão, tomar esse cálice e ministrar na vida dos outros. Então eu gostaria que os irmãos pudessem servir o pão aí, o suco de uva. A gente quer ter um momento de ministração. Irmãos, a gente vai falar uns para os outros que a gente é importante uns para os outros. Você pode falar para o seu irmão que ele é importante para você, mas lembra da verdadeira importância. A gente precisa ter muita coragem, irmãos, para virar para o outro e falar assim, irmão, esse pão aqui é o pão da nossa aliança, da liberdade que eu te dou de afetar a minha vida. Esse cálice aqui é o cálice da aliança que eu te dou, da liberdade que você tem agora de falar dos meus erros, de falar daquilo que são as minhas más condutas, de falar sobre mim. E você pode falar, irmão, sem crise, você pode falar sem medo, porque ainda que você venha falar das coisas que eu mais detesto, eu prefiro que você seja sincero e verdadeiro, e que eu possa ser moldado aqui na igreja, e eu saio daqui pleno, do que você negligenciar de mim a verdade. Então, irmão, distribua o pão aí, mas faça isso dando a liberdade para as outras pessoas. Quem quer ser moldado aqui por Cristo Jesus? Assim eu desejo também na minha vida. Então vamos celebrar, vamos ser ministrados por um louvor, um cântico, e vamos repartir esse pão. Ministra na vida do seu irmão, ora com ele, vamos aproveitar esse momento, ter um momento de oração.